Peço aos irmãos que abram o texto sagrado, a exposição da palavra do Senhor. No livro dos Salmos, Salmo de número 119, dos versos 41 ao 48, estrofe Vav, como de costume, farei a recitação na versão atualizada, logo após na versão corrigida. Salmo 119, do verso 41 ao 48, assim nos diz a palavra do Senhor nosso Deus. Venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação segundo a tua promessa. E saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Não tires jamais de minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim, observarei de contínuo a tua lei para todo sempre, e andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis, e não me envergonharei. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. A versão corrigida. Venham também sobre mim as tuas misericórdias, ó Senhor, e a tua salvação segundo a tua palavra. Assim terei que responder ao que me afronta, pois confio na tua palavra. E de minha boca não tires nunca de todo a palavra de verdade, pois me atenho aos teus juízos. Assim observarei de contínuo a tua lei para sempre e eternamente, e andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos perante os reis, e não me envergonharei, e recrear-me-ei em teus mandamentos, que eu amo. Também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos que amo, e meditarei nos teus estatutos. Amém. Vamos orar, irmãos. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí, pois, uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel. Pai Santo, assim como a criação nos revela, nos proclama diariamente que há um Criador, só a tua palavra, e essa aplicada a nós pelo teu Santo Espírito, pode nos dar o conhecimento de um Salvador. Que esta palavra, portanto, possa ser exposta com fidelidade e que a tua graça possa abençoar o nosso entendimento, o nosso coração, as nossas afeições, para que possamos nos conduzir de conformidade à tua palavra, que possamos ser reanimados
na consolação de tua promessa, que possamos ser conformados à semelhança de Cristo, segundo a vontade revelada tua. Essa regra de vida que o Senhor nos dá na sua lei. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Agostinho, no livro 10, dentre tantas passagens esplêndidas nessa obra das Confissões, ele fala o seguinte, no capítulo 10, no livro 10, no capítulo 29, logo no início: só na grandeza da tua misericórdia coloco toda a minha esperança. Dá-me o que me ordenas e ordena-me o que quiseres. Em um outro momento, já no capítulo 32, falando sobre essa peregrinação que é tão cheia de tentações, de diversos aspectos, ele vai dizer, no final: ninguém se deve ter por seguro nesta vida que toda ela se chama tentação. Quem é que, sendo pior, não se pode tornar melhor e de melhor descer a pior? Só há uma única esperança, uma única promessa inabalável: a tua misericórdia. Veja o senso, a consciência que esse pai da igreja tem no tocante à misericórdia divina como essa sua única esperança, cônscio de sua própria miséria, cônscio do seu próprio pecado. Ele olha para a sua condição e isso impulsiona a contemplação do Deus misericordioso. Relacionado a isso, irmãos, a gente pode ver como esse salmo começa: venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor. É algo interessante a gente perceber como nessa estrofe vai haver uma repetição de termos como e assim, também. Isso é próprio da letra dessa estrutura acróstica. O VAV ele vai ter essa ideia de conectivo, de conjunção. E a gente vai ver que, em contraste com a estrofe anterior, que era toda cheia de súplicas, aqui vai haver dois pedidos somente. O do verso 41 e o do verso 43. E em face dessas conjunções, desse conectivo, é como se fosse uma série de ações sequenciadas, coordenadas, que vão estar integradas a uma mesma raiz, que vai ser essa do verso 41. Essa súplica pela misericórdia e salvação divinas. É como que o esteio, a base, a raiz, a partir da qual florescerá essa árvore de piedade em tantas ações no tocante à palavra de Deus. Feitas essas considerações introdutórias, irmãos, a gente vê de uma forma breve esse verso 41 como esse pedido fundamental, versos 42 e 43, essa confiança e esperança que o salmista tem na palavra de Deus, isso como fundamento para que ele responda àqueles que se lhe opõem, àqueles que lhe insultam, bem como revela o desejo que ele tem de estar permeado dessa palavra em seus lábios. Versos 44 e 45, a gente já vê um aspecto da relação que há entre a obediência sob a graça de Deus, sob a misericórdia pactual e a liberdade. Versos 46 a 48, agora ele vai expor a sua intrepidez, a sua coragem de anunciar os testemunhos dos quais ele não se envergonha, pelo contrário, ele ama os mandamentos divinos. Na palavra vai residir o seu prazer. Na palavra vai residir essa recepção calorosa quanto a esse objeto amado que é a revelação de Deus. Fica evidente como essa série de ações
ela vai ser fruto dessa grande misericórdia do Senhor para conosco. No verso 1, o salmista fará um pedido, é uma unidade aqui, ele vai pedir por duas coisas. Venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, invoca o nome do Deus do pacto, e a tua salvação segundo a tua promessa. Veja como há uma relação entre as misericórdias e a salvação. Calvino, em seu comentário, vai nos mostrar como essa salvação que é pedida, ela é fruto das ternas e entranháveis misericórdias de Deus para com o seu povo. Em alusão a isso, irmãos, peço que os amados abram em 1 Pedro, no capítulo 1, do verso 3 ao 5. O apóstolo Pedro vai falar um pouco sobre essa relação das misericórdias de Deus e a salvação. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Veja como fica evidente essa relação do Senhor, na sua muita misericórdia, ao nos regenerar, para essa viva esperança, através da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, encorajando os irmãos da dispersão, quanto à glória que nos é proposta, essa herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para nós, que somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Para quê? Para a salvação preparada, para revelar-se no último tempo. A gente vê aqui um próprio processo de como as misericórdias de Deus nos encaminharão para esse fim glorioso. E aqui também podemos ver uma relação de parte das misericórdias. Tamanha era a necessidade do salmista quanto à misericórdia divina, ele vai tecer isso no plural, que as tuas muitas misericórdias, Senhor. Como Davi, em outro momento, ele vai dizer: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Então ele roga essas muitas misericórdias, vislumbrando esse fim. Há uma relação de parte e todo. Cada misericórdia que o Senhor derrama sobre nós constitui, na verdade, um único aspecto, uma única realidade de salvação. Já fomos salvos, mas ainda não. E nesse processo de consumação, de nossa peregrinação rumo à nossa Canaã celestial, à nossa herança reservada nos céus, é necessário que essa misericórdia divina nos permeie a cada momento. Então, na realidade, ele está falando não de duas coisas totalmente distintas, mas ele está falando de uma mesma realidade. Concede-me as tuas misericórdias, Senhor, essas partes que vão me permear, e a tua salvação, esse todo, essa completude, revelando-nos que essa salvação ela não se dá de forma fragmentada, atentando até aquilo que o salmista foi tratando na estrofe anterior, sobre o fato da perseverança dos santos, aquele que em nós começa a sua obra, aperfeiçoa, a torna completa até ao dia de Cristo. Vejamos como ele deseja fruir desse benefício em sua alma, não somente um conceito intelectual, mas viver a fé cristã de forma experimental, que eu possa fruir, ó Pai, nessa minha peregrinação a Ti, das Tuas ternas misericórdias.
e dessa salvação que se encontra em cada demonstração do teu ato misericordioso para comigo. Fica evidente também o fundamento desse pedido. Ele roga as misericórdias divinas de sua salvação, não segundo seus méritos, não segundo a sua experiência, as suas emoções, mas segundo a tua palavra, segundo a tua promessa. Mostrando-nos como devemos fazer da promessa uma base para a nossa súplica dos benefícios pactuais do Senhor nosso Deus. Que eu me conforme a essa palavra, Senhor. Que eu seja animado e consolado nos termos da tua promessa. Não quero simplesmente uma experiência religiosa à parte dessa regra de vida, dessa regra de fé. Concede-me uma experiência que floresce no esteio da tua palavra. No verso seguinte agora, em conexão, ele vai dizer: e saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Ou assim terei que responder ao que me afronta, pois confio na tua palavra. Revelando aquilo que foi dito introdutoriamente, como agora sob o benefício da misericórdia, ele se encontra munido para oferecer uma resposta àqueles que o insultam, àqueles que o afrontam, àqueles que de algum modo se opositam, o tentam por vezes. Isso nos faz lembrar nosso próprio Salvador no deserto. Como ele, em meio àquela tentação, sob a graça, sob o Espírito, ele oferece uma resposta segundo essa palavra. Ele vence a tentação com a palavra de Deus. E assim, o salmista, tipificando o Salvador, ele também, sob o efeito da misericórdia divina, terá ânimo para poder oferecer uma resposta. Por quê? Além do esteio da misericórdia, ele vai enfatizar o aspecto da fé, pois confio na tua palavra. Uma vez que eu confio na tua palavra, sob a tua misericórdia, eu darei uma resposta que não é uma resposta à parte dessa palavra, mas é o próprio conteúdo dessa palavra. Eu darei uma resposta, pois essa palavra é o objeto da minha confiança, Senhor. Spurgeon, falando a respeito dessa graça que o Senhor concede, a graça da fé, ele vai nos dizer o seguinte: Deus nutre mais respeito pela confiança de uma pessoa do que por tudo mais que se acha nela, pois o Senhor escolheu a fé para ser a mão aberta a receber suas misericórdias e sua salvação. Aquele que já recebeu essa graça da fé foi adotado à família de Deus. E agora, toda misericórdia reservada lhe é garantida. Aquele que recebeu o direito, o poder de ser feito filho de Deus, certamente não lhe será negada a misericórdia, a graça paternal, para que assim ele possa animadamente responder, consoante a excelência do Evangelho, não segundo a sua própria carnalidade, não como Pedro a cortar a orelha do Malco, mas como alguém que é servo desse Cordeiro, desse servo sofredor, que é o nosso Salvador Jesus Cristo, podendo dar a razão da esperança que há em nós, como o apóstolo Pedro vai nos dizer, com mansidão, enaltecendo, mesmo na oposição, a glória e a excelência dessa palavra. Ligado a isso, irmãos, no verso 43,
o salmista agora faz um pedido que está relacionado a isso. E há como que uma progressão aqui. Se no verso 42 o fundamento estava na confiança, na fé na palavra, agora a gente vai ver uma progressão no tocante a uma outra virtude, a esperança. Pois tenho esperado nos teus juízos. Qual é o pedido do salmista? Não tire jamais de minha boca a palavra da verdade. Isso pode parecer um pedido um tanto inusitado. Em que sentido faz algum sentido esse pedido? Ele roga ao Senhor, através daquilo que está expressamente posto no tocante à boca, ele roga ao Senhor que encha o seu coração. E por quê? Como nosso Senhor nos diz, a boca fala do que está cheio o coração. Logo, a boca não fala do que não está cheio o coração. Ele suplica, portanto, que o seu coração seja inflamado pelo senso dessa palavra, de modo que, nesse transbordar do seu coração, a palavra esteja sempre ligada aos seus lábios. Não tire jamais. Enche-me da tua palavra, Senhor. Que ela seja expressa no transbordar do meu coração. Isso nos remete, por exemplo, ao Salmo 45. Salmo 45, verso 1, o salmista vai dizer: de boas palavras transborda o meu coração, ao rei consagro o que compus, a minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Indiretamente ele roga para que o Senhor encha o seu coração dessa palavra. Mas diretamente ele roga por essa destreza na palavra. Que os seus lábios possam ter destreza na expressão da glória, na defesa dessa fé frente aos opositores. Que ele pudesse ter uma língua de erudito, à semelhança de seu Senhor, como a gente vê em Isaías no capítulo 50, verso 4. Então vejamos, irmãos, esse pedido, essa luta para que os seus lábios não estejam divorciados da revelação de Deus. E o fundamento que ele apresenta: pois tenho esperado nos teus juízos. Pois a tua palavra, Senhor, é o objeto da minha esperança. Portanto, enche-me dela. Ela que já é tão desejada, enche-me mais dela, para que a expressão dos meus lábios esteja de conformidade à tua lei. Nesse quesito, irmãos, a gente pode ver o próprio apóstolo Paulo, tanto na carta aos Efésios, no capítulo 6, do verso 18 ao 20, após de falar da armadura de Deus, pedindo que os irmãos orem por ele, para que ele, o apóstolo, em prisões, possa falar com propriedade os mistérios de Deus. E novamente em Colossenses, no capítulo 4, do verso 2 ao 6, ele faz esse pedido para que haja uma ocasião oportuna em que a palavra de Deus possa ser transmitida em meio àquela situação, que o evangelho seja enaltecido através de seu ministério, de seu apostolado. Não tire jamais de minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Vimos a súplica do salmista no tocante a essa misericórdia, como ela fundamenta todas essas ações, como a palavra vai ser o objeto de sua fé, de sua esperança, e como, em face disso, ele apresenta a resposta aos seus opositores. Ele roga ao Senhor para que os seus lábios estejam
intimamente unidos a essa revelação. E agora, em decorrência disso, no verso 44 e 45, ele vai falar sobre a obediência e a liberdade. Ele vai dizer agora: assim, deste modo, portanto, observarei de contínuo a tua lei para todo sempre. Ou, como na versão corrigida, assim observarei de contínuo a tua lei para sempre e eternamente. Veja como ele não tem um olhar de pesar quanto à observação, quanto à obediência à lei divina. Por que isso, irmãos? Porque a lei moral não está posta aqui como um pacto. Ele não tem a necessidade da lei para ser justificado ou para ser condenado, uma vez que Cristo já é o cumpridor da lei, uma vez que Cristo ativa e passivamente cumpre as ordenanças. Então agora, aquilo que sob o pacto de obras seria um peso, um fardo, agora é expressão de sua gratidão por tão grande Salvador. Então ele olha para a lei divina como uma revelação da vontade do seu Pai, do Pai que agora é do salmista, é nosso, através do Filho, através do real cumpridor da lei. Então ele olha com expectativa. Veja como é posta a questão da continuidade da observância da lei e a perpetuidade. Assim observarei de contínuo. Enquanto peregrinar, eu vou atentar a essa lei do amor. Pois o Senhor, que é amor, desceu e cumpriu esse pacto, que só apontava o quão condenável eu sou. E agora me mostra o quão grato devo ser por tão grande salvação em Cristo. Então eu olho para a vontade de Deus. Uma vez que estou sob o jugo suave, sob o fardo leve de Cristo, tenho prazer, tenho deleite, tenho expectativa, estou animado. Assim, observarei de contínuo, Senhor, será uma progressão sob tua graça em Cristo. Observarei de contínuo, agradarei a ti. Assim como acerca de Cristo é falado lá no Salmo 40, do verso 6 ao 8, sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. No rolo do livro está escrito a meu respeito, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Esse mesmo Espírito está em nós, o mesmo Espírito que em nós clama, Abba, Pai, clamará, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O espírito de adoção é o espírito de santificação. O crente, portanto, nesse estado de graça, ele terá progresso nessa obediência. Mas isso não para aqui. Ele contempla com os olhos da fé uma realidade ainda mais gloriosa. Ele contempla a alegre e sublime condição do seu estado de glória, em que toda a sua vontade se tornará perfeita e imutavelmente livre somente para o bem. Ele olha a perpetuidade, a realidade da consumação, essa observância, esse amor a Deus que não vai ser mais parcial em face do pecado, mas vai ser completo, finalmente, no novo céu e na nova terra. Eu amarei a Deus. Eu amarei aquele que já tenho amado de todo o coração, de toda a minha alma. Aquele que com amor eterno me amou, será amado por mim por toda a eternidade. Como isso não deve nos animar, irmãos? Como isso não deve imprimir em nós essa expectativa, essa alegria do porvir, em relação ao qual esse santo dia do Senhor é
é uma preparação, que aspiremos à vinda de Cristo, que aspiremos à consumação de todas as coisas, em que toda a nossa vontade estará imutavelmente livre para servir a Deus. Sob essa perspectiva, agora o salmista vai dizer: e andarei com largueza, no verso 45, pois me empenho pelos teus preceitos. Neste particular, prefiro a versão corrigida. Ele vai dizer assim: e andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Isso pode nos parecer numa era ultramoderna, em que o homem está sempre à busca dos seus próprios prazeres, de suas próprias vontades. Pode parecer uma grande contradição. Eu andarei em liberdade atentando à lei, atentando à servidão. Isso é próprio do pressuposto humanista que vai tomar o homem como autônomo, como a sua própria lei. Não é esse o conceito de liberdade que nós abraçamos. Pelo contrário, uma vez que o homem foi feito para Deus, a sua liberdade também deve convergir para o Senhor. Em relação a isso, irmãos, as nossas 3 primeiras perguntas do breve catecismo, vamos nos dizer o seguinte: pergunta 1, qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Esse é o fim principal. Pergunta 2, que regra Deus nos deu para nos orientar na maneira de o glorificar e nele nos deleitarmos? Resposta: a palavra de Deus que se acha nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamentos é a única regra para nos orientar na maneira de glorificá-lo e nele nos deleitarmos. Pergunta 3, qual é a coisa principal que as Escrituras nos ensinam? Resposta: a coisa principal que as Escrituras nos ensinam é o que o homem deve crer a respeito de Deus, bem como o dever que Deus requer do homem. De uma forma breve, será exposto esse fim supremo do homem, que é o Senhor, que é a sua glória, que é o deleite em Deus. Em seguida vai ser falado dessa regra para esse fim. E logo após, qual é a suma, o resumo das Escrituras, o escopo das Escrituras, que vai consistir em aspectos indicativos do que o homem deve crer a respeito de Deus e aspectos imperativos do dever que Deus requer do homem. A minha liberdade converge para Deus. A palavra vai me instruir nessa minha liberdade que consiste em viver para a glória de Deus. E nessa regra, eu serei instruído naquilo em que eu devo crer a respeito do meu Deus e sobre a obediência à regra de vida que Ele nos deu em Sua palavra. Portanto, a liberdade, ela anda de mãos dadas com a obediência, ela anda de mãos dadas com a revelação de Deus que nos leva à nossa plena condição, que é viver para a glória de nosso Deus. Relacionado a isso, irmãos, peço que abram um texto sagrado em João, no capítulo 8, verso 31 a 36. Cristo falará um pouco a respeito dessa relação de segui-lo e da própria condição de liberdade. João, capítulo 8, do verso 31 ao 36. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Veja como a liberdade proposta no Evangelho está intimamente ligada a seguir a Cristo, a conhecer o Filho do homem que nos liberta e seguir os seus passos em fé, em obediência. Portanto, a liberdade cristã é filha da obediência, é fruto da obediência à palavra do seu Redentor, do seu resgatador. É assim que vai nos começar o prefácio dos 10 mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Sob esse esteio, então, obedeceremos àquele que nos redime. O verso seguinte agora, irmãos, verso 46, o salmista vai dizer: também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis e não me envergonharei. Veja como que há uma relação entre o verso 43, em que ele roga que não tire jamais de minha boca a palavra da verdade, com a graça, com o ânimo, com o vigor recebido, a ponto de ele propor a exposição, a anunciação dos testemunhos divinos, mesmo na presença dos poderosos dessa terra. Podemos dizer que é Davi aqui, se tomarmos como autor o próprio Davi. Mas essa própria verdade, ela se estende em todo o Antigo Testamento. Vejamos Moisés em relação a Faraó. Vejamos o próprio Davi frente aos opositores do seu reino. Veja ocasiões como, por exemplo, ele pôde instruir o rei Aquis de Gate. Vejamos, por exemplo, os profetas Jonas, Micaías diante de Acabe. Não temeu a impiedade do rei Acabe, mas anunciou a palavra de Deus que lhe era em desfavor. Veja, por exemplo, Jeremias anunciando a ruína de Jerusalém, do templo, a perseguição que veio em face dessa proclamação fiel dos testemunhos de Deus frente aos poderosos. Dentre tantos outros exemplos no Antigo, podemos ver os apóstolos anunciando com intrepidez a palavra, sofrendo martírio. Estevão anunciando a palavra aos judeus, sendo apedrejado por causa da fé, mas sem se envergonhar dessa fé que de uma vez por todas nos foi dada. E não me envergonharei. Isso expõe a nossa própria inclinação natural, irmãos, à timidez e à covardia. O Espírito, portanto, nos admoesta para que tenhamos uma fidelidade maior, uma inclinação, um destemor, uma coragem. O próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer em Romanos, versos 16 e 17 do capítulo 1, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, do verso 6 até o verso 17, mas de uma forma mais resumida ele vai dizer assim: por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa dos meus sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Veja o destemor. Sobrepujando a todos esses, irmãos, temos o nosso Salvador Jesus Cristo, acerca do que trataremos posteriormente. Versos 47 e 48 agora,
O salmista, ele vai como que apresentar o motivo pelo que ele não se envergonha dos testemunhos anunciados. E recrear-me-ei, terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo, mostrando que ele não pode se envergonhar daquilo que ele ama, daquilo em que ele tem prazer, evidenciando nesse verso como que é a expressão da intensidade desse amor pela palavra, esse deleite, esse prazer na palavra do Senhor. A gente pode ver nessa estrofe essas três virtudes cristãs. Versos 42 e 43, ele vai falar sobre a fé na palavra, sobre a esperança na palavra. E agora, versos 47 e 48, ele fala sobre o amor à palavra de Deus. Eu a amo. Eu amo a revelação de Deus. O Senhor Jesus Cristo vai nos dizer: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se me amardes, permanecereis em minha palavra, permanecereis em meu amor, fruiremos da amizade com o próprio Cristo, cuja expressão de amor e de amizade para conosco, como ele vai dizer, ninguém tem amor maior do que este, em dar a sua própria vida pelos seus amigos. O amor à palavra é demonstração da misericórdia divina. Relacionado a esse amor, fruímos dessa condição de estar em amizade, em união com Cristo e de sermos habitação de Deus. O Espírito habita em nós. E desta forma, na esperança, não somos confundidos, porquanto o amor de Deus foi derramado em nós pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, como o apóstolo Paulo vai nos dizer. Então, ele mostra o seu profundo deleite como a expressão desse amor, dessa devoção à palavra de Deus. No verso 48, ele nos diz: também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos que amo e meditarei nos teus estatutos. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Na segunda estrofe, a gente pode ver, nos dois versos finais, algo semelhante. Ele vai dizer: meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas terei respeito, terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Agora ele inverte o prazer no verso 47 e a meditação no verso 48, revelando-nos como demonstração desse amor, esse deleite na lei, essa meditação na lei. Há um termo interessante nesse último verso, irmãos, em que ele vai dizer: para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos. O que isso significa? Podemos tomar em consideração, no geral, o ato de levantar as mãos, um ato de reverência, adoração. Mas de uma forma específica, é interessante o que é dito a respeito desse levantar as mãos. Um comentarista, Aben Ezra, ele vai explicar que essa metáfora ela é tomada da ação dos que recebem uma pessoa e, por verem-na, ficaram tão alegres e orgulhosos a ponto de levantarem as mãos. É como se a palavra estivesse personificada. Assim como ele disse no verso 24, com efeito os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros, trazendo essa personificação da palavra divina. Agora ele recebe a palavra calorosamente, como a um amigo querido, como a uma pessoa amada, por quem ele tem grande desejo. Feitas essas considerações, irmãos, diante do texto exposto, quais usos podemos extrair dessa sagrada palavra? Primeiro ponto, relacionado ao verso 41, que é o esteio dessa estrofe, que possamos diariamente, à semelhança de Agostinho, suplicar continuamente as misericórdias de Deus, os benefícios pactuais de nosso Senhor, de nosso Redentor, nos dias bons. Ó Senhor, concede-me da tua misericórdia. Eu enalteço a tua misericórdia que se estende a mim eternamente, de geração em geração.
nos dias maus, como a gente viu no próprio Salmo 57. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Que possamos sempre, a cada situação, incessantemente suplicar: Senhor, tem misericórdia. Concede-nos dessa misericórdia a operar em mim para a salvação. O segundo ponto, irmãos, está relacionada a essa ideia que vai ser extraída do verso 45, ou melhor, do verso 44 e 45. E andarei com largueza e andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. A leveza do santo servo de Deus por estar sob o pacto de graça, em observar a palavra. Ah, irmãos, nós que cremos em Cristo, temos uma grande expectativa, temos uma grande herança reservada nos céus. E progressivamente seremos aperfeiçoados até aquele grande dia da consumação de todas as coisas, em que nossa obediência será perfeita, em que nosso ser não haverá mais pecado, não haverá mais mancha, e os novos céus e a nova terra nos é chegada, e adoraremos a Deus por toda a eternidade. A você que ainda não crê em Cristo, veja como a lei te é um fardo tão pesado, como ela só demonstra o quão pecador você é, pois pela lei vem um pleno conhecimento do pecado. Portanto, vá a Cristo, suplique a misericórdia daquele que é a expressão máxima das misericórdias de Deus para conosco. Vá a Cristo, pois todo aquele que vai a Ele não terá fome, todo aquele que crê nele não terá sede. Portanto, vá a Cristo, receba sobre si o seu fardo leve, Ele cuidará da tua alma. Caso contrário, você viverá à custa dos seus próprios deleites e prazeres instáveis, bestializado, sendo desumanizado a cada dia. E por fim, no dia do juízo, o terrível dia do Senhor, não haverá mais salvação, mas a face irada de Deus será para contigo, não só num breve momento, o que já nos deixaria terrificados, mas por toda a eternidade. Que possamos, irmãos, sobretudo, relacionado a isso, relacionado ao nosso amor, à nossa fé, à nossa esperança na palavra, no tocante ao verso 46, sermos destemidos na proclamação do Evangelho, no testemunho do Evangelho. Que possamos, à semelhança dos santos, sofrer por causa de Cristo e considerarmos isso um grande privilégio. Sofrermos por causa daquele que por nós morreu e ressuscitou. Como disse, esse verso, de uma forma muito específica, aponta para esse servo sofredor e fiel. Aponta para Cristo. Quando ele é interrogado pelo Sinédrio: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Um resumo do Evangelho está posto ali. O próprio Deus homem está sendo condenado pelos homens. E Cristo, com fidelidade, ele diz: eu sou, e em verdade vos digo que vereis o Filho do Homem assentado à destra do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. No julgamento romano perante Pilatos, Pilatos vai se achegar a Cristo, no capítulo 18, do verso 33 até o final. Isso vai se prolongar ao longo do 19. Ele vai dizer: és tu o rei dos judeus? Cristo vai questioná-lo: isso tu perguntas de ti ou porque os outros disseram? E em um dado momento, Cristo vai dizer: o meu reino não é deste mundo, pois se o fosse, os meus súditos viriam e me defenderiam. Então Pilatos vai dizer: logo, tu és rei. Cristo confirma isso: eu sou o rei, para isto nasci, e todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então Pilatos diz aquela frase conhecida: que é
a verdade. Quid est veritas. Ele estava diante da própria verdade, do próprio Evangelho encarnado. Veja a fidelidade do nosso Salvador. Isso é testificado por Pilatos por inúmeras vezes. Não vejo nele culpa alguma. Mas veja a fidelidade de Cristo ainda mais expressa na cruz do Calvário. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós nos desgarramos como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez recair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Como cordeiro mudo que vai ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, Ele não abriu a sua boca. O Verbo encarnado, crucificado. Veja a expressão gloriosa do Evangelho. O Filho de Deus sofrendo as iras no corpo, os sofrimentos no corpo e a ira de Deus. A ira eterna de um Deus santo e justo recaindo. O Evangelho está posto. Ele foi fiel até a morte e morte de cruz. Ele não se envergonha. Ele não se envergonha de chamar-nos seus irmãos. Como está escrito, a meus irmãos declararei o teu nome. Portanto, sob o testemunho, sob a fidelidade de Cristo, que fez boa confissão perante Pôncio Pilatos, da sua inocência, da sua perfeição, do seu sofrimento, possamos ser movidos ao destemor. Os apóstolos, na ocasião do sofrimento da paixão de Cristo, foram desgarrados. Pedro negou a Cristo por 3 vezes. Mas após a ressurreição, agora Cristo declara a sua paz, perdoa Pedro, lhe reconcilia, o habilita ao apostolado. E aqueles apóstolos que estavam acovardados, mas que no dia da ressurreição recebem a Cristo, após o Pentecostes, são revestidos de poder no Espírito. E agora o próprio Sinédrio tem de reconhecer que eles estiveram com Cristo e que para eles importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Que isso nos leve a uma fidelidade maior. Como o apóstolo Paulo vai dizer, porque o amor de Cristo nos constrange julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, isto é, os eleitos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eis o Cordeiro vencedor, que venhamos segui-lo. E se o martírio nos espera, que tenhamos a consolação, como nos vai dizer Tertuliano, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos orar. Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nós te bendizemos, Senhor, pelo Teu Filho, pelo nosso amado mediador, pela sua fidelidade, pela sua obediência ativa e passiva. Que deleite poder contemplar pela fé Cristo crucificado, os seus sofrimentos em nosso favor, o servo sofredor que tão gloriosamente nos amou. Na sua humilhação, podemos ver a infinita condescendência do Deus triuno para conosco. Ó Pai, nós te louvamos, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Não poupaste o teu único Filho, Senhor,
para que fôssemos poupados eternamente. Ah, Senhor, que isso nos inspire a uma maior fidelidade a Ti. Que isso nos inspire a uma maior obediência a Ti. Que isso nos inspire, Senhor, a maior gratidão a Ti. Se os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o Seu ungido, que possamos prosseguir com fé àquele a quem lhe será dada todas as nações e os reinos da terra por sua herança, que beijemos o Filho com fé, com amor, e seremos nele bem-aventurados. Ó Pai, que glorioso Evangelho é nosso Senhor, e que o Teu Espírito nos mova cativos a esse Evangelho, a esse Salvador, para que vivamos, que as palavras dos nossos lábios, que a nossa meditação, que a nossa fé, que a nossa esperança, que o nosso amor floresçam no esteio dessa gloriosa aliança de graça. Tudo isso nós Te rogamos, ó Pai, e Te louvamos por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.